Já de volta aqui o nosso Redação Novo Tempo, o último bloco, e a gente agora vai conversar um pouco sobre os Jogos Olímpicos no Rio de Janeiro. Os Jogos estão acontecendo e existem vários pontos aqui para a gente discutir, né? Vou começar pelo esquema que a gente viu da Joana Maranhão, a nadadora. A Joana Maranhão, ela não conseguiu se classificar para as semifinais e aí ela começou a receber uma enxurrada de críticas de novo, nas redes sociais. História, Pois é, esse assunto de novo. Mas tem outras coisas que extrapolam a internet com o nosso assunto Olimpíadas aqui. E as pessoas chegaram ao cúmulo de, ao criticarem a Joana Maranhão, fazerem referência sobre o abuso sexual que ela sofreu na infância. Dizendo que, deveria ter, por exemplo, uma das questões, deveria ter sido estuprada mesmo. Gente, olha, loucura, né? E a Joana Maranhão é uma pessoa que, inclusive, está na nossa lista de convidados para Identidade Geral. Joana, estamos te esperando aqui na Novo Tempo. Já está fazendo um merchan aqui? Não, ela não está convidada ainda, a gente não conseguiu acertar datas, mas é uma pessoa que tem uma história muito triste, mas que conseguiu dar a volta por cima, conseguiu se superar e, inclusive, ela participou na aplicação de leis para que o abuso infantil tenha outras categorias. E, nessa categoria, ela é a nossa melhor nadadora, né? É a que conseguiu ir mais longe, mas não conseguiu se classificar para as semifinais. Ela falou muito bem no depoimento que ela deu. Desculpa, Leite, você ia falar. O seguinte, tá certo as pessoas de repente não gostarem da pessoa dela ou acharem ruim o fato de ela ter se desclassificado, mas agora desejar um mal para ela por conta disso é surreal. É assim, inenarrável realmente essa situação. Sinceramente, nem achar ruim ela não ter se classificado, a pessoa tem que achar porque que a pessoa tem a ver com isso, né? Eu acho que, beleza, você tá torcendo, não deu, beleza, fiquei feliz porque a pessoa tá ali numa competição de nível internacional, mais alto nível possível do atletismo, não é atletismo nesse caso, né? Do esporte. Do esporte, da natação, no caso. Mas o grande ponto, sempre com redes sociais e esses haters, as pessoas que lançam ódio na internet, é que as pessoas sempre se sentem muito protegidas atrás do computador. Atrás da tela de um computador. Foi o que aconteceu, falando de uma outra atleta, a Rafaela Silva, que foi que ganhou a primeira medalha de ouro que o Brasil ganhou no judô e tal. Gente. Nas Olimpíadas de Londres, em 2012, ela não conseguiu chegar não conseguiu ganhar a medalha e tal. E o pessoal começou a xingar a menina e falar uns absurdos. Eu nem vou ficar repetindo aqui o que falaram para ela, mas assim, coisas péssimas sobre a pessoa. E aí ela falou, depois que ela ganhou, ela falou assim, olha, todo mundo estava falando que eu não merecia, que eu era uma vergonha, agora eu tô aqui, eu ganhei. Então, quer dizer, agora, isso Rio, fala... Né? No Rio, depois que ela ganhou, ela falou isso. Isso fala fundo ao coração das pessoas. Só que as pessoas não prestam atenção o poder que as palavras têm. Então, assim, quando você direciona algo para alguém, por dois motivos. Primeiro, porque ela é uma pessoa pública, você acha que ela merece ouvir porque ela está se expondo. Segundo, porque você simplesmente acha que você está protegido atrás da tela do computador. Eu acho que tem duas coisas aí que são muito fortes. A primeira é algo que ninguém tem controle, mas a gente sabe que, tipo, o mal que você faz para alguém, em algum momento isso vai voltar para você, pode ter certeza. No sentido assim, porque o hábito de você fazer mal para alguém, em algum momento você vai tentar fazer isso pessoalmente com alguém e de alguma forma isso vai trazer consequências para você. E o segundo, que é uma consequência mais jurídica falando, vale a pena lembrar, todo o ódio que você destila nas redes sociais, você pode ser processado por isso. Mas o triste é que o pode ser, até que seja, demora e muitas vezes nem ocorre. Isso é que é triste demais. Mas o assustador é que o Leite falou que a pessoa está protegida, então ela fala. Mas o mais assustador não é saber que existem pessoas que pensam desse jeito? Pior do que falar, é uma coisa... E sabe, falando sobre as meninas especificamente, no caso da nadadora que não conseguiu, e aí vem gente que reclama, e tá vendo aí... Os atletas brasileiros não valem nada mesmo. Eu acho que eles valem muito mais do que a gente consegue ver nas Olimpíadas. Sabe por quê? Porque das condições. Neste país, o único esporte que é considerado é o futebol. Que aí eu vou dizer, é uma vergonha. No caso masculino, né? Porque as meninas dão show muito mais do que os homens no futebol. Aí você vê o camarada, por exemplo, a menina do judô,
Se não fosse por ela não teria nenhuma chance de competir, de poder treinar. No caso do boxe, é a mesma coisa. Quantos atletas do boxe, o próprio Popó, que foi campeão mundial algumas vezes aí no boxe, e quando eles contam a história, que apoio você teve? Não tinha apoio de ninguém. Não, a prefeitura local não te ajudava? Não tinha. E ajuda, quem te ajuda? Ninguém ajudou. O camarada tinha que escolher entre comer e treinar, ou entre ir a pé para poder guardar um dinheirinho para comer, ou, sabe, todas as histórias são basicamente seguindo essa mesma linha. Não tem apoio institucional, eles não têm apoio governamental. Exatamente. E muito menos apoio dessa suposta torcida, que aí, quando vem algum evento importante, quer mostrar, pagar de bacana, postar uma fotinha nas redes sociais, estou aqui torcendo pelo meu Brasil. Tá torcendo nada, só quer aparecer ali. Eu até estava falando com o Claudinei Quirino no Identidade da semana passada, eu estava falando que o atleta, de um modo geral, ele tem que vencer a ele mesmo. Porque ele tem que sempre estar num tempo menor, ele tem que conseguir fazer menos tempo. É uma luta com ele mesmo. É uma luta com o adversário, que também está ali naquela luta, e você quer vencer aquela pessoa. No caso dos brasileiros, não só os brasileiros, mas outros países também, que no caso do Brasil, que não é o futebol, como o Hélio comentou, eles ainda têm que lutar contra as condições que eles têm para conseguir. Não tem estádio, não tem condição de treino. São grandes vencedores em estarem classificados para participarem de uma Olimpíada. E aí, essa enxurrada de comentários horríveis que a gente vê. Mas só quebrando essa história do preconceito da internet e tal, vocês viram aquela selfie entre as duas coreanas? Uma da Coreia do Sul e uma da Coreia do Norte, né? Da ginástica olímpica, se eu não me Então, engano. Acho que é da ginástica olímpica. Eu achei tão legal isso porque meu marido teve em Seul, né? E lá ele pôde realmente verificar bem de perto essa guerra. É muito sério isso, né? E eu me lembrei que nas Olimpíadas gregas, onde tudo começou, quando era a época de acontecer as Olimpíadas, eles tinham um momento de trégua, um momento de paz, porque os atletas tinham que sair das suas cidades para ir para o Olimpo. Então, eles estabeleciam uma trégua pela segurança dos atletas, para eles chegarem em paz. E a mesma situação, querendo ou não, é um momento político também, apesar de ter essa rixa toda, mas a Coreia do Norte, até onde a gente enxerga, porque já aconteceu isso em outro momento, de maneira positiva, a maneira também de se expor, né, como país em relação a ser representado nas Olimpíadas. Aí eu achei legal, fiz uma comparação do que acontecia antes e foi o que aconteceu nessa foto. Eu só não sei se ela pode acabar sendo punida quando ela voltar para a Coreia do Norte, né? Essa outra atleta aí. Mas acho que já teve isso em outro momento em Londres. Tudo bem que não era da Coreia do Sul, o pessoal todo mundo Norte. fica feliz, beleza, eles estão mostrando. É que na Coreia do Norte o pessoal pega pesado com qualquer coisa que acontece ali. Tanto é que, se eu não me engano, na Copa do Mundo, a última que teve, ou foi a penúltima, eu não lembro, que a Coreia do Norte participou, os jornais norte-coreanos, os oficiais, porque elas só conseguem assistir aquilo que o governo deixa, eles falaram que a Coreia do Norte foi super bem e tal. Eu não lembro para precisar se eles falaram que a Coreia do Norte chegou a ser campeã do mundo. Mas, assim, é uma restrição de informações que a pessoa tem. Então, numa situação como essa, num país como esse, se você tem uma atitude amistosa com um país que é considerado talvez um dos piores inimigos, no caso a Coreia do Sul, pode ser até ruim para a menina, apesar de ser um ato muito bonito, né? Agora, falando sobre essa quebra de paradigmas e paradigmas culturais, a gente teve aquela imagem clássica das duas jogadoras de vôlei de praia, né? Uma egípcia coberta dos pés à cabeça e uma alemã que estava de biquíni. E as duas praticando o esporte ali na praia. Bonito, né? O que eu achei interessante é que é o seguinte, elas não são obrigadas a usar, mas essa em especial... O traje dela egípcio, que é o jihab. Mas não são obrigadas a usar o jihab é da véu. cabeça, né? É o que fica aqui na cabeça. Né? O véu, não são obrigadas. Mas ela optou em usar. E como a outra companheira também tem que usar o mesmo uniforme, né? Então ambas estavam usando. É legal ver esse respeito no esporte, né? Pelo menos eu não vi nada de haters aí xingando essa egípcia ou achando a coisa mais bizarra do mundo. Teve um respeito, né? E todo mundo jogou, estão lá para poder jogar mesmo, não é para comparar quem veste o que eu deixo de vestir, que religião deixou de ser. É uma escolha dela, né? É que muita gente pode se questionar no caso dessa egípcia, né? Nossa, tá calor, tal, tá usando a roupa, tal. Mas obviamente que é uma roupa e também nesse caso do esporte é uma roupa que cobre dos pés à cabeça, tal.
mas é uma roupa própria para a prática esportiva. A gente pode ver por coisas que a gente vê, sei lá, na academia ou num parque e tal. Tipo, as pessoas usam a calça leg, uma blusinha um pouco mais ali e tal. E o único detalhe dela é que é o jihab, né? Que é o véu na cabeça, que estava um pouco mais justo para ela poder conseguir jogar. Mas, enfim, o legal é ver o respeito às pessoas, né? As diferenças. Agora, para a gente ir embora, porque está acabando o tempo do programa, ainda uma discussão aqui sobre o esquema das Olimpíadas. Todo mundo só fala sobre esporte, né, no Brasil, porque estão acontecendo as Olimpíadas, o maior evento esportivo que a gente tem no planeta, e a gente tem atletas em todos os lugares agora, todo mundo de repente querendo começar uma nova atividade esportiva, todo mundo falando sobre isso, esporte muito presente. Vocês viram uma pesquisa sobre Londres, que as Olimpíadas aconteceram em 2012, praticamente não teve aumento do número de cidadãos praticando esportes. Pela expectativa que tinha. Depois de Sydney, que foi em 2000, os australianos se tornaram menos ativos e mais obesos, justamente o contrário. Depois dos Jogos de Atenas, em 2004, a participação nos esportes aumentou 6% na Grécia, mas depois de 5 anos, caiu 13%. Deixando o país menos ativo do que nunca. Mas qual será que vai ser o nosso dado aqui no Brasil, né? Não diferente, né? Nessa mesma pesquisa, teve um especialista que falou uma coisa muito válida, porque quando eu estava lendo, eu pensei, nossa, realmente, né, deveria ser positivo, né? As pessoas deveriam se incentivar, talvez, com a estrutura. Mas, na verdade, para uma pessoa comum como nós estamos muito distantes dos atletas. Eu acho que é o melhor incentivo, e é o que ele diz, e eu concordo com ele, é que exemplos mais próximos da gente, seja de amigos, família, ou até mesmo de, sei lá, de uma competição, de uma participação na comunidade mais próxima da nossa estrutura física, teria mais resultado do que essas estruturas megalomaníacas aí, que é para gente que tem condição mesmo, que está treinando ali há anos e todo dia, X horas por dia, né? É diferente de, sei lá, minha comunidade promover uma caminhada de 5 quilômetros. Eu acho que o caso de Jogos Olímpicos como esses, aqui a gente está tendo no Rio de Janeiro, eles acabam incentivando de uma maneira, a gente pode dizer assim, com um número maior de resultados, eu acho que criança e adolescente para se tornar um atleta de ponta, se ele de repente gosta de uma coisa. Então, tem uma criança lá, a menina vê fazendo um ato de ginástica olímpica, puxa, que legal, quero poder fazer isso também. E aí a pessoa começa a fazer isso. Eu lembro quando eu era pequeno, que eu via Olimpíadas e tal, e particularmente eu sempre gostei, eu gosto de ver futebol e tal, mas eu sempre gostei, eu sempre gostei mais de ver as Olimpíadas, porque tem um número muito maior de modalidades. E eu lembro que eu via os Jogos Olímpicos, eu ficava com vontade de praticar alguns esportes. Mas você se imaginava fazendo qual? Não nenhum específico. Eu sei que você olha o cara nadando e fala, puxa, eu queria ser um nadador. Eu fiz natação, mas o meu físico de grilo não me permite muito. Grilo que você não persistiu. É que eu não persisti. Você ficar com aquele ombro lá. Não com esse ombro de juvenil que eu tenho aqui. Mas, enfim, então eu acho que talvez o impacto mais real possa acontecer com, talvez, crianças e adolescentes que, ao ver esses atletas... Até porque os adultos já perderam a onda, né? Já era, né? Você vê que um atleta com 30 anos é considerado já... Velho, tá na aposentadoria. Mas perderam já. a onda para ser atletas, mas fazer uma atividade física, né? Não, exatamente. Perderam a onda para querer ser atleta. Para ser atleta não dá mais. Para ser atleta tem que começar Vamos exercitar aí, né? Eu tô fazendo 35 aí em setembro, então eu não tenho esperança de ir para as Olimpíadas mais. Então pode ir da terceira idade, Wagner. Vamos criar as Olimpíadas da terceira idade. Que horror! Já pensou? Bocha. Poderia ter. Bocha, xadrez. Tirar o alvo. Bom, agora que eu fui desincentivado, vamos lá para a nossa última notícia. Uma parceria entre o Comitê Olímpico Internacional e a organização humanitária FilmAid está transmitindo os Jogos Olímpicos no Rio de Janeiro, no maior campo de refugiados do mundo, no Quênia. Cerca de 200 mil pessoas assistiram à abertura das Olimpíadas e vão poder acompanhar a cobertura desse, que é o nosso maior evento esportivo do planeta, como eu disse há pouco tempo. Isso porque 5 dos 10 atletas da equipe olímpica de atletas refugiados vêm desse campo, que é o campo de Kakuma, no Quênia. Legal, eu não sabia que 2 dos atletas faziam parte desse grupo de refugiados. Eu acho que deve gerar uma sensação diferente, né? Assim como, de repente, a gente vê algum atleta brasileiro
dá uma situação assim, vamos torcer, eu acho que talvez a vontade de torcer por alguém que veio de um campo de refugiados como o que você está vivendo, no caso desse pessoal do Quênia, é uma coisa muito legal mesmo, muito mais forte. Com certeza. Ficamos por aqui com a nossa redação dessa semana. Leite, aqui. valeu. Obrigado, até semana que vem. Wagner Cantori. Hélio Moura, Até semana que vem. até semana. Suzane, até semana. Para a sua alegria, até semana que vem. E um abraço para você aí de casa, até semana que vem. Com certeza, para a minha alegria. Obrigado, gente. Obrigado por ter ficado com a gente até aqui. A gente volta na semana que vem com mais discussões junto com você. Até lá. Tchau, tchau.